Welker Marçal Almeida. É verdade que o nome é incomum, mas quem foi batizado assim se tornou muito popular graças ao que faz no campo de jogo, onde ganhou um novo batismo, Chiesa. Capixaba do município de Serra, a 27 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo, o jogador de 34 anos nasceu no dia 24 de setembro de 1986. Filho da dona Idelma Marçal e irmão do Vinícius, Chiesa foi mais um na estatística dos jogadores que surgiram de uma origem humilde e foram vencedores no mundo da bola. Em 2007, ele foi revelação da Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube, da região de Vitória. O destaque foi tão grande no estadual daquele ano que no ano seguinte Chiesa acabou sendo vendido para outro time capixaba, a Desportiva Ferroviária. E no próprio ano de 2008, numa competição caseira do estado chamada de Copa Espírito Santo de Futebol, o talentoso atleta se destacou mais uma vez, sendo campeão. Esse, por sinal, foi o primeiro título dele como profissional e de quebra como artilheiro, com 12 gols. Bom, depois da conquista pela Desportiva, ele arrumou as malas e foi atuar no Rio de Janeiro, mais precisamente no Americano de Campo dos Goitacazes. Mas não satisfeito com a artilharia da competição estadual, Chiesa foi além e obteve até uma certa projeção a nível nacional, quando em 2009, pela Copa do Brasil, marcou 3 gols em um único jogo pelo Americano, no duelo contra o Santa Cruz em pleno estádio do Arruda. Gols que ajudaram na vitória por 4-2 e na consequente classificação do time carioca no confronto. Inclusive, naquela competição, o Americano foi uma grande surpresa, já que também eliminou outro clube carioca, o Botafogo, dentro do estádio Newton Santos, com Chiesa marcando o gol nessa partida também, e acabou 2-1 para o Fogão. E com disputas de pênaltis, em seguida, teve o placar de 5-4 para a equipe de Campo dos Goitacazes. As atuações convincentes do goleador na equipe do interior do Rio chamaram a atenção de um gigante do estado, o Fluminense. Surgiu então, depois da passagem pelo Americano, a primeira oportunidade em um dos maiores clubes do país. Comprado pelo tricolor carioca, o goleador não teve muito espaço com o então treinador Carlos Alberto Parreira. Mas depois que Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe, Chiesa apareceu bem no Brasileirão 2009. Ele chegou a substituir Fred no ataque titular, já que o jogador estava fora do time por conta de uma lesão. Em determinado momento do Campeonato Brasileiro daquele ano, Chiesa foi o artilheiro do Fluminense com 5 gols. Só que quando o Fred voltou ao time após a lesão, o atacante capixaba perdeu espaço no Flusão. No total foram 24 jogos e 6 gols pelo gigante carioca, o que rendeu ao atacante uma transferência para outro clube do rol dos maiores do Brasil, o Cruzeiro de Minas Gerais. Só que o artilheiro fez apenas um joguinho pela Raposa e depois foi emprestado para a Ponte Preta, outra camisa tradicional do futebol brasileiro. Na Macaca, o jogador teve uma passagem parecida com a do time Celeste de Minas. Isso porque fez apenas 7 jogos e 1 gol por lá. Mas depois dessas 2 aparições relâmpagas no Cruzeiro, na Ponte Preta, Chiesa deu a volta por cima no Recife com a camisa do Náutico. Emprestado pelo clube mineiro ao Timbu, ele viveu um dos melhores momentos da sua carreira. E na Série B do Brasileiro de 2011, foram 47 jogos e 27 gols, uma média superior a 1 gol a cada 2 partidas. Eficiência que fez de Chiesa artilheiro da competição nacional. E o Náutico ainda foi vice-campeão e, consequentemente, conseguiu acesso para a primeira divisão. Depois de tamanho desempenho, as portas do futebol internacional se abriram para Chiesa. E ainda em 2011, ele se transferiu para o Shabab Dubai, dos Emirados Árabes. Mas, ao que parece, o jogador sentiu saudades de Pernambuco. E após 6 jogos no exterior, ele voltou ao Náutico, já em 2012. E outra vez se destacou quando, pelo Alvirrubro, marcou 16 gols em 23 jogos, repetindo a média de mais de 1 gol a cada 2 confrontos, o que ajudou a equipe pernambucana a conseguir uma vaguinha na Copa Sul-Americana do ano seguinte. E já que rolou um novo destaque no Alvirrubro, Chiesa também ganhou uma nova chance no futebol internacional, dessa vez no Shanghai Shenxin, da China. Foram 34 jogos na equipe do continente asiático e 13 gols marcados. A volta ao Brasil foi através de um empréstimo do clube chinês para o Bahia, em 2014. No tricolor da Boa Terra, a passagem foi mais longa. Ele vestiu a camisa do clube baiano em 72 oportunidades, fez 35 gols e levantou a taça de campeão estadual de 2015 como artilheiro da competição. Antes de trocar o tricolor pelo rubro-negro lá na Bahia,
O atacante teve uma breve, e põe breve nisso, passagem pelo São Paulo, de apenas 2 jogos. Depois o Vitória foi o time do atacante durante 2 temporadas, por 80 jogos. Mas Chiesa resolveu voltar a jogar no Rio de Janeiro pelo Botafogo em 2018. No Alvinegro, ele até conseguiu se destacar e foi artilheiro da equipe naquele ano. O que deve ter motivado o atacante a aceitar um novo desafio no Nordeste. O Fortaleza passou a contar com os serviços do jogador em campo. No time montado por Rogério Ceni, no entanto, Chiesa muitas vezes amargava o banco de reservas e só conseguiu fazer 1 gol em 24 jogos. Dessa forma, não foi de se estranhar a decisão do jogador em acertar com o Náutico novamente, onde viveu os melhores momentos na carreira. No alvirrubro pernambucano, desde o início de 2020, Chiesa busca retomar os grandes momentos que já viveu outrora, os que fizeram com que ele passasse a ser conhecido como K9, um goleador que, por conta dessa característica em campo, adquiriu uma bagagem invejável no futebol brasileiro. Gostou? Deixa o like, faz um comentário aí embaixo e se inscreve no canal. Em breve terão mais vídeos para vocês. Valeu, gente, até a próxima!